Capítulo 11. Descreve-se o sistema monetário nefita. Amuleque contende com Zesrom. Cristo não salvará o povo em pecado. Somente os que herdam o reino do céu são salvos. Todos os homens se levantarão em imortalidade. Não há morte após a ressurreição. Aproximadamente 82 a.C. Ora, constava na lei de Mosias que todo homem que fosse um juiz da lei, ou aqueles que fossem nomeados juízes, recebessem um salário de acordo com o tempo que empregassem para julgar aqueles que lhes eram levados para serem julgados. Ora, se um homem devesse a outro e não quisesse pagar aquilo que devia, dele se dava queixa ao juiz, e o juiz exercia sua autoridade e enviava oficiais para levarem o homem perante ele. E ele julgava o homem segundo a lei e as evidências que apresentavam contra ele. E assim, o homem era compelido a pagar aquilo que devia, ou era despojado do que tinha e afastado do povo como ladrão e espoliador. E o juiz recebia honorários de acordo com seu tempo, 1 senine de ouro por dia, ou 1 senum de prata, que equivalia a 1 senine de ouro, e isso de acordo com a lei em vigor. Ora, estes são os nomes das diversas moedas de ouro e de prata, segundo o seu valor. E os nomes foram dados pelos nefitas, porque não contavam segundo a maneira dos judeus que estavam em Jerusalém, nem mediam segundo a maneira dos judeus, mas alteraram seus cálculos e suas medidas segundo a vontade e circunstâncias do povo em cada geração, até o governo dos juízes estabelecido pelo rei Mosias. Era este o cálculo estabelecido: 1 senine de ouro, 1 seon de ouro, 1 sum de ouro e 1 límina de ouro, 1 senum de prata, 1 aminor de prata, 1 esrom de prata e 1 onte de prata. 1 senum de prata equivalia a 1 senine de ouro, e tanto um como o outro valiam uma medida de cevada e também uma medida de todos os tipos de grãos. Ora, o valor de 1 seon de ouro era 2 vezes o valor de 1 senine, e 1 sum de ouro era 2 vezes o valor de 1 seon, e 1 límina de ouro tinha o valor de todas as outras moedas, e 1 aminor de prata valia tanto quanto 2 senuns, e 1 esrom de prata valia por 4 senuns, e 1 onte tinha o valor de todas as outras moedas. Ora, este era o valor dos números menores de seus cálculos. 1 siblon era a metade de 1 senum, portanto, 1 siblon valia meia medida de cevada. E 1 siblum era a metade de 1 siblon, e 1 leá era a metade de 1 siblum. Ora, estes eram seus números segundo seus cálculos. Ora, 1 antion de ouro era igual a 3 siblons. Ora, era com o único fito de obter lucro, pois recebiam salários, segundo os seus serviços, que os juízes incitavam o povo a motins e a toda a espécie de distúrbios e iniquidades, para que tivessem mais serviço e pudessem ganhar mais dinheiro de acordo com as causas que lhes eram levadas. Portanto, incitaram o povo contra Alma e Amuleque. E este Zesrom começou a questionar Amuleque, dizendo: Responderás a algumas perguntas que eu te fizer? Ora, Zesrom era um homem perito nos ardis do diabo para destruir o que era bom. Portanto, disse a Amuleque: Responderás às perguntas que eu te fizer? E Amuleque disse-lhe: Sim, se for segundo o Espírito do Senhor que está em mim, porque nada direi que seja contrário ao Espírito do Senhor. E disse-lhe Zesrom: Eis que aqui estão 6 ontes de prata, e todos te darei, se negares a existência de um ser supremo. Ora, Amuleque disse: Ó tu, filho do inferno, por que me tentas? Ignoras tu que os justos não cedem a tais tentações? Acreditas que não há Deus? Digo-te, não. Tu sabes que existe um Deus. Amas, porém, mais o lucro do que a ele. E agora mentiste a mim perante Deus. Disseste-me: Eis que te darei 6 ontes, que são de grande valor, quando em teu coração tinhas o intento de ficar com eles. E o teu único desejo era que eu negasse o Deus vivo e verdadeiro, a fim de que tivesses motivo para destruir-me. E agora, eis que por este grande mal terás tua recompensa. E Zesrom disse-lhe: Dizes que existe um Deus vivo e verdadeiro?
E Amoleque respondeu: Sim, existe um Deus vivo e verdadeiro. Disse então Zezrom: Existe mais de um Deus? E ele respondeu: Não. Então perguntou-lhe Zezrom novamente: Como sabes estas coisas? E ele disse: Um anjo mas deu a conhecer. E Zezrom tornou a perguntar: Quem é aquele que virá? É o Filho de Deus? E ele respondeu-lhe: Sim. E disse novamente Zezrom: Salvará ele seu povo em seus pecados? E Amoleque respondeu-lhe e disse-lhe: Digo-te que ele não salvará, porque lhe é impossível negar sua própria palavra. Disse então Zezrom ao povo: Lembrai-vos destas coisas, porque ele disse que existe um só Deus. Não obstante, declarou que o Filho de Deus virá, mas não salvará seu povo, como se ele tivesse autoridade para mandar em Deus. Então Amoleque lhe disse novamente: Eis que mentiste, pois disseste que eu falei como se tivesse autoridade para mandar em Deus, porque disse que ele não salvará seu povo em seus pecados. E torno a dizer-te que ele não pode salvá-los em seus pecados, porque eu não posso negar a sua palavra, e ele disse que nada impuro pode herdar o reino do céu. Portanto, como podeis ser salvos, a menos que herdeis o reino do céu? Portanto, não podeis ser salvos em vossos pecados. Então Zezrom novamente lhe disse: É o Filho de Deus, o próprio Pai eterno? E respondeu-lhe Amoleque: Sim, ele é o próprio Pai eterno do céu e da terra e de todas as coisas que neles existem. Ele é o começo e o fim, o primeiro e o último. E virá ao mundo para redimir seu povo, e tomará sobre si as transgressões daqueles que acreditam em seu nome. E estes são os que terão vida eterna, e para ninguém mais haverá salvação. Portanto, os iníquos permanecerão como se não tivesse havido redenção, sendo apenas desatadas as ligaduras da morte. Pois eis que dia virá em que todos se levantarão da morte e apresentar-se-ão perante Deus e serão julgados segundo suas obras. Ora, existe uma morte que é chamada morte física, e a morte de Cristo desatará as ligaduras dessa morte física, para que todos se levantem dessa morte física. O espírito e o corpo serão reunidos em sua perfeita forma. Os membros e juntas serão reconstituídos em sua estrutura natural, tal como nos achamos neste momento, e seremos levados a apresentar-nos perante Deus, sabendo o que sabemos agora e tendo uma viva lembrança de toda a nossa culpa. Ora, esta restauração acontecerá com todos, tanto velhos como jovens, tanto escravos como livres, tanto homens como mulheres, tanto iníquos como justos. E não se perderá um único cabelo de sua cabeça, mas tudo será restaurado em sua estrutura natural, como se encontra agora, ou seja, no corpo. E todos serão levados perante o tribunal de Cristo, o Filho, e Deus, o Pai, e o Santo Espírito, que são um eterno Deus, para serem julgados segundo suas obras, sejam elas boas ou más. Ora, eis que vos falei sobre a morte do corpo mortal e também sobre a ressurreição do corpo mortal. Digo-vos que este corpo mortal será levantado num corpo imortal, isto é, passará da morte, da primeira morte, à vida, para não mais morrer. E o espírito unir-se-á a seu corpo para não mais serem divididos. O todo tornando-se assim espiritual e imortal, de modo que já não possa experimentar corrupção. Ora, quando Amoleque terminou estas palavras, o povo começou novamente a ficar admirado, e também Zezrom começou a tremer. E assim terminaram as palavras de Amoleque, ou seja, isto é tudo o que escrevi.